Galera, hoje eu vou contar de uma história de um cara onde que achou um buraco e decidiu descer nele de uma escadaria. E hoje eu vou mostrar a história dele todo. A vida é muito corrida pro seu dinheiro. E aparece do YouTube. Ele mora nos Estados Unidos. E daí quando ele tava andando a escada, ele achava que ia acabar nada. E daí ele achou uma porta. E daí ele fica inquieto. E daí ele fica falando baixinho. Decide abrir a porta. Isso que tinha dentro. Outra sala. E daí, temamente, ele achou um buraco para ele ir. Vou acelerar lá 2 vezes. E daí ele entrou no buraco. E daí ele viu aquilo. Isso daqui. E daí, quando ele ia abrir isso daqui, ele sem querer puxou e legou a mão. E isso, o que aconteceu? Quando ele ia pegar do guigote, ele sem querer soltou a mão. E isso, o que aconteceu? You need a key, but this is the stupidest fucking thing I've ever done in my life. Ready? 3, 2, 1. E ele, quando ele larga a mão, e quando ele largou a mão, ele sem querer fica assustado por causa viu que a forma tava abrindo do nada, sem ele abrir. E daí começa a bobeira. Andando mais pra frente para o vídeo, dá pra ver que é um lugar que era um lugar que parece um mercado, abandonado. Daí ele decidiu visitar mais. E ele achou uma coisa. Tô procurando a hora. Onde que ele vê de coisa. Isso o que ele achou. Ele foi desse lugar. E daí quando ele olhou para outro lado, isso o que tinha? Sim, ele se assustou. E daí a luz ligou do nada. E percebeu que era mesmo um lugar de abandonado, mas ainda funcionava. E daí? Ele tenta ir embora. Já que ele não aguenta mais esse lugar, então claro que ele vai embora. Isso o que ele acha. E quando ele abriu a porta, já era tarde demais. E quando ele abriu aquela porta, era tarde demais. Já tinha tancado a poça. A pedra já tinha tancado.
E dando um pouquinho do Choposop. Tá vendo esse carinha aqui? Pois é, ele é o criador do Choposop. E ele morreu, então fez um bonequinho, aquele lá, pra fazer uma referência igual a ele. E daí andando mais um pouquinho, ele visa ultimamente o boneco lá. Já que ele é medroso, mas também é corajoso, então ele lá. Isso, e ele desapareceu. E tinha nada lá. Dando um pouquinho. Gente, veja. Veja. Que olha, quando ele tava andando por aí. E olha. E olha, ele fica andando. Bem calminho, por causa dela, sabe? Porque só era uma loja. Mas quando você perceber direito, tem um som de rodinha. E quem tava seguindo ele era o próprio boneco. Pop? Ele olha pra trás e olha de novo. E agora ele percebeu a brincadeira que ele quer. Ele tá brincando, ele quer que ele brinca de batatinha frita 1, 2, 3. Ele acha que é o jeito. Mas andando um pouquinho, ele percebeu que não é o... Mas andando um pouquinho, olhando pra ele e não olhando pra ele, muitas vezes ele percebe que é a verdade. Ele ainda consegue andar. Daqui a pouco, isso que acontece. E daí ele falou para tentar fazer um sinal para o cara dos Estados Unidos. Esse bicho tem memória dos Estados Unidos. Da mesma cidade dele. E daí dando um pouquinho, fica dando uma saída. Ele acha uma saída. Mas extremamente o bicho estava junto. Daí ele tentou bater ali. Daí não conseguiu. Até isso que acontecia. E daí ele foi correndo. E ele percebeu que a criatura ia tentar passar. E daí ele já conseguiu. Ele correu rápido demais e extremamente machucou o braço dele. E daí também tinha uma saída trancada. Ele abriu essa porta por causa do bicho não conseguia abrir a porta. E daí ele disse, se eu olhar por ali para ver que tinha alguma coisa perigosa. Mente, ele viu nada. Tanto que ele viu é o mercado todo. É Photoshop, não sei. Eu vejo por eu não sei o que é. Photoshop no lugar escolhido. Olha que ele foi andando bem rápido. Só que todas as pessoas fazendo isso quando ainda não estão em perigo, só para tentar fugir. Isso, ele achou um escritório. E andando mais, ele achou uma saída da escada. Mas quando ele achou uma porta onde que sai daquele escritório, o mercado não tá do mesmo estado. Ele tá com árvores.
E daí ele acreditou. E daí ele viu o bicho de novo. E daí ele percebeu que não é ali a saída. Ele já foi correndo perto da saída. Extremamente uma coisa acontece. Era muito difícil dar pra saída. Mas quando ele olhou para lá, sim, o bicho enganou ele. E daí ele fala pra ele o que ele quer. O que você quer? E daí apareceu dois corpos, apareceu um corpo de um cavalo e uma pessoa, mostrando que ele quer a morte. E a luz se apagam e... E daí a música começa a falhar um pouquinho. E daí do final do vídeo, iria essa saída, mas ultimamente o Gigosho não consegue aguentar o peso. E isso o que acontece. Sim. E daí ele percebeu que indo em pé metade agaçado ia ser mais fácil. Mas quando ele ia ir lá, já era. Ele não foi morto pelo bicho. Ele foi morto pela própria saída de emergência da... E ele voltou do inferno. Mas espera aí. Um segundinho, olha, quando a gente vai do canal dele... E o segundo vídeo mostra várias coisas. Mas quando a gente vai dessa parte aqui, a gente percebe que mostra a saída. Mas espera aí. Ele vai cair de novo. Não, ele não vai cair. Isso aconteceu é porque o final verdadeiro ele consegue sair. E tá vendo aquilo ali, a rodinha do bicho? Pois é, ele foi embora. E daí ele tinha uma luzinha, daí ele cala que ele foi rápido. E ele voltou pra natureza. Ontem ele andando com o baixo quando se tivesse machucado. Com que o baixo dele se tivesse machucado. Claro, por causa de ele bater daquela plataforma. Então ele machucou dois baços sem querer, não querendo. Mas claro que o final verdadeiro é quando ele consegue sair. Ele vai para o carro. E ele consegue sobreviver e percebe que tá sem sinal. E daí isso que acontece. Ele vai embora. Mas tem uma coisa errada. Tá ouvindo esse som? Pois é. É o bicho. É o Giga gigante saindo pela rua pela primeira vez. Sim, essa é a visão dele. Esse é o vídeo, então tchau. Então você já sabe o que você tem, onde que tá a saída quando você achar esse bicho, né? Dos Estados Unidos, claro.